Você já sentiu, lá no fundo, que não está sozinho, mesmo nas noites mais escuras? Que, apesar do silêncio, há uma voz, ou um toque, dizendo: estou contigo? Hoje, neste vídeo transformador, Jorge Larra nos conduz a uma mensagem de esperança, a promessa de que Deus não apenas esteve conosco, mas permanece eternamente conosco, e que um Consolador veio para nos guiar, consolar e revelar o caminho. Ele fala sobre a doutrina que resgata o amor, que relembra que somos espíritos imortais, que a dor não é punição, e que a verdadeira liberdade está no perdão e na transformação interior. Se você já sentiu abandono, ou angustiado com a transitoriedade da vida, se já questionou, qual o sentido disso tudo? Essa mensagem é para você. Neste vídeo, vamos juntos escutar que o Consolador não é apenas um ser, mas uma doutrina viva. Que essa doutrina nos lembra de quem somos, filhos de Deus, eternos. Que o espelho da moral cristã cabe no coração do Espiritismo, e o Espiritismo amplia os horizontes do Evangelho. Assista com o coração aberto. Permita que essa luz toque onde a escuridão insiste em morar. Hoje, passados 2000 anos da vinda do Cristo ao planeta, nós, de certa maneira, perdemos um pouco a dimensão do que representou a sua mensagem para o povo no qual Jesus nasceu. Antes de sua vinda, antes da chegada de Jesus ao planeta, a Palestina vivia sob o domínio das ideias que eram originárias da lei de Moisés. A obra de Moisés, os 5 primeiros livros que constituem o texto bíblico, chamado pelos próprios judeus como a Torá, ou seja, a lei. A Torá, ela trazia uma quantidade muito grande de orientações de como as pessoas deveriam proceder. Como deveriam viver os homens em relação a Deus e em relação aos outros homens, de acordo com aquilo que era apontado dentro da Torá como sendo a expressão da vontade de Deus. É um texto que possui muitas lições morais interessantíssimas. Traz muitos conhecimentos que oferecem a nós uma sabedoria muito significativa para a revisão dos nossos conceitos. Mas para encontrar essa sabedoria, é preciso se debruçar nesse texto para retirar dele os aspectos metafóricos, aspectos simbólicos que esse texto possui, porque se a gente for fazer uma leitura rasa, uma leitura literal do que ele possui, a nossa visão de mundo fica uma visão, às vezes, bastante complicada. Na Torá, ou seja, nos 5 livros de Moisés, não existe nenhuma informação sobre vida após a morte. Em nenhum lugar é dito que depois da morte existe em nós um princípio de existência em virtude da transferência do espírito para o mundo espiritual e, portanto, uma permanência da nossa individualidade, ou seja, a imortalidade da alma. Esse conceito não existe. Os personagens do Velho Testamento, quando morre. Abraão, depois que enfrenta a morte, morreu. Abraão, Isaac, Jacó e todos os demais personagens que constituem a estrutura do Velho Testamento não são apresentados como sendo dotados de uma espiritualidade, do ponto de vista de uma alma. A história deles é uma história material. A vida se resume à vida na Terra. Não existe uma transcendência. Não existe uma leitura de que o homem possua uma dimensão em espírito e que essa dimensão espiritual sobreviva à morte ou coisa parecida. Não. Morreu, acabou. Então, quais são as compensações? Quais são as vantagens que a gente pode ter na medida em que nós nos debruçamos a querer ser espíritos voltados para Deus? O que é que eu ganho com isso, já que o judaísmo não tem nenhuma compensação futura mostrada na Torá?
Ah, se não tem, a compensação é vida longa. Você vai observar que existe um apelo muito grande no texto bíblico para dizer que as pessoas viviam muito, para dizer que as pessoas tinham uma vida muito longeva. Essa ideia de uma vida muito comprida é um indicativo específico do quê? Das características de crença que esse povo possuía. Então, qual é a bênção que Deus me dá? A bênção é viver muito. Então, a longevidade era o grande atributo concedido por Deus a todos os que seguiam a sua lei. E se você for observar dentro dos Salmos, existem muitas referências de que Deus vai abençoar aqueles que o servem e que eles verão os filhos dos seus filhos. Era, portanto, uma sociedade que não possuía a informação da imortalidade. Além de não possuir a informação da imortalidade, ainda havia uma interpretação sobre a dor extremamente diferente da que nós possuímos. Na leitura que o judaísmo fazia naquela época, a dor é um sinônimo de que você fez alguma coisa de errado. Você deu algum passo mal dado e por isso é que você agora está passando por dificuldades. Se você fosse uma pessoa que tivesse uma conduta correta, se você fosse alguém que tivesse realmente um proceder de acordo com aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, o esperado era que você não experimentasse sofrimento. O sofrimento, na ótica do judaísmo clássico, é um fruto da desobediência. Porque se você obedece a Deus, se você cumpre os mandamentos, se você faz tudo aquilo que as regras da lei mosaica determinam, então você tranquilamente vai ser saudável, vai ser próspero, vai ser rico e vai ter vida longa. Ó, que lindo! Então, sofrer, ser pobre, passar por doenças é uma maldição. É fruto de alguma coisa errada que você fez. Então, o homem não está desenhado para passar por nenhum sofrimento. Essa é a visão judaica. Então, assim, eu não tenho informação de que tem vida após a morte. Não tenho essa informação. A leitura do que seja dor é como um castigo. Então, se eu sofro, é porque Deus, de alguma maneira, não está gostando do meu proceder. Por isso que ele está, de certa forma, me punindo, promovendo em mim uma série de dores que, em princípio, seriam desnecessárias, mas são decorrentes da minha insubordinação, da minha teimosia. Eles, portanto, possuíam uma visão de mundo bem diferente da nossa. E para coroar essa leitura toda, na essência da lei de Moisés estava o aspecto da justiça. O homem era educado para ser justo. Então a condição nossa era olho por olho, dente por dente. A pessoa fez para você, então você tem o direito de cobrar as consequências daquilo que ele fez. É uma responsabilidade de cada um cumprir com o seu dever, porque se a pessoa não cumprir com o seu dever, naturalmente ela será chamada a prestar contas no limite da sua justiça, para que ela dê aos outros o retorno daquilo que ela produziu nas pessoas. Então, é uma sociedade onde a ideia da misericórdia não é muito bem apresentada. Nós temos, na visão do judaísmo, muito mais um aspecto de justiça. Então, vamos juntar essas três peças. Primeira, vida só material, sem desdobramento espiritual. Segundo, a dor é um castigo. Terceiro, a justiça se sobrepõe ao amor. Construíram em cima desses três pilares uma sociedade difícil, aonde o homem esperava por alguma coisa que mudasse esse estado de espírito. É pesado viver assim. É doído viver sem a consciência de que existe vida após a morte.
É amargo considerar que se eu sofro é porque Deus está me castigando. E é extremamente complicado você conduzir uma existência apartado do amor e entendendo que as propostas da justiça e da cobrança dos seus direitos seja o que de melhor você pode fazer. Então, essa sociedade que vivia assim, ela vivia ávida em função de uma promessa que existia. Qual era a promessa? Haveria, num dado momento da história, a vinda de um revolucionário de ideias. Surgiria na história do povo hebreu, num momento que a gente não saberia qual era, alguém que transformaria os conceitos que eles possuíam sobre a vida. Era um momento magistral, esperado há séculos, porque esse homem que produziria mudanças muito profundas na história da humanidade apresentaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Assim diziam as profecias. O Messias, quando vier, abrirá a sua boca em parábolas e publicará coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ele traria um renovo nas ideias do povo. Ele apresentaria uma visão de vida que nunca se pensou antes. É por isso que o povo hebreu esperava tanto pela vinda do Messias. Porque esse Messias, quando viesse, ele traria uma forma de ver as coisas de maneira tão diferente que bem-aventurados seriam os ouvidos que ouvissem e os olhos que vissem, porque muitos desejaram por isso e não tiveram. E assim, dentro dessa esperança da chegada do Messias, as gerações se sucederam dentro do povo hebreu, como se as pessoas se debruçassem olhando para o céu, esperando essa mensagem divina que deveria vir para transformar os destinos daqueles que seriam efetivamente os alcançados por essa mensagem. O tempo foi passando, as coisas foram se dando, várias histórias amargas, várias páginas difíceis foram escritas na história do judaísmo, até que nós chegamos ao momento em que o Messias aparece, Jesus. Jesus surge no planeta e realmente, tal como era previsto, ele veio e fez uma transformação na vida daquelas criaturas. A primeira coisa que Jesus estabeleceu como verdade na sua pregação, que está na primeira frase que ele disse, vem fazer uma revisão completa de todos esses conceitos. Jesus iria apresentar, dentro de uma única frase, a quebra desses três pilares que o judaísmo possuía. Numa única frase, ele desconstruiu todos os três. A primeira frase pública de Jesus foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando os judeus possuíam a leitura de que não havia vida após a matéria, Jesus fala de um reino dos céus. Ele fala de um reino dos céus. Quando os judeus acreditavam que os ricos e poderosos eram os bem-aventurados, ele inverte a pirâmide e diz: não, bem-aventurados são os outros. Bem-aventurados são os que sofrem. E ressignifica o que seja a dor. Então, ele vai transformar aí dois conceitos logo de cara. A questão de que bem-aventurados eram os que estavam na parte de baixo da pirâmide e que eles teriam o reino dos céus. E ao oferecer, por essa lógica,
um aspecto de que Deus se agradava dos pequeninos, estava quebrada a justiça. Quebrou-se ali a ideia de que era a justiça que regia o mundo, porque se Deus cuidava dos pequeninos, inaugurava-se ali o reino da misericórdia. Os três pilares caíram lá na primeira frase, logo que ele disse. Então é um impacto muito grande que eles não estavam esperando isso. Numa única frase de Jesus, ele desconstruiu os três pontos essenciais nos quais estava assentada a verdade judaica. E na hora que ele, então, faz esta pregação, que está no início do Sermão do Monte, ele produz nas pessoas em torno dele um escândalo. E sua mensagem, dali para frente, seria uma sequência interminável de processos de esclarecimento sobre essa revisão completa dos conceitos do que fosse a vida. Jesus, ao oferecer para nós uma visão em que existe vida após a morte, levava um consolo extraordinário para as pessoas. Ao dizer que o homem não tinha só corpo, mas que existia um reino dos céus, que após a morte, aqueles que haviam sido entendidos por Deus como sendo aqueles que obedeciam à sua lei, esses espíritos possuíam um destino após a morte feliz. Então a morte não tinha mais condição de oferecer medo às pessoas. Porque olha só, qual era o medo dos judeus? Morrer? Porque deixariam de existir. Eu quero ficar com a minha família, eu quero viver com os meus, eu quero ter vida. Então, se alguém encontrava a morte, ela desaparecia do cenário. Essa ideia da imortalidade, ela não aparece na lei de Moisés. Ela vai aparecer de maneira embrionária nos livros dos profetas que viriam depois, mas na Torá não tem nada nesse sentido. Eles sabiam que existia algo de espiritual, mas era tão pequeno que se falava sobre isso em relação aos rituais, às liturgias, a todos os aspectos referentes à religião, que a ideia da imortalidade ficava até pálida diante da grandeza das práticas litúrgicas que os judeus tinham que obedecer durante as suas vidas. Então Jesus vem e diz: não, a vida não é só isso. Existe uma outra vida além, um renascer. Morrer não é o fim. Então, quando ele traz essa mensagem, descerra-se diante do horizonte das pessoas uma visão profundamente diferente. Quanto consolo existiria nessa mensagem ao indicar para nós que existia vida após a morte, que as pessoas continuariam vivendo. Para os escravos, para os excluídos, isso é maravilhoso. Isso é extraordinário, eu saber que eu não estou condenado a desexistir depois da morte, que eu tenho a possibilidade de continuar vivendo e de que os meus algozes não têm verdadeiro poder sobre mim. Isso é fantástico, profundamente consolador. Como também é consolador ouvir dizer que bem-aventurados eram os pobres de espírito, que bem-aventurados eram os que choravam, que bem-aventurados eram os que tinham fome e sede de justiça, que bem-aventurados eram todos aqueles que procuravam ver o bem nas coisas. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que exerciam a misericórdia. Então, ao desenhar para as criaturas que bem-aventurados eram os mansos e pacíficos, e não aqueles que procuravam agredir, cobrar, isso era um alívio para as pessoas. Felizes aqueles que não estão em busca de cobrar, de exigir, de fazer valer a justiça, porque o Senhor agora era um Senhor de misericórdia. A própria conceituação do que era Deus mudava profundamente. Antes de Jesus, era chamado de Senhor.
Depois de Jesus, Pai. Olha a capacidade de desconstrução e reconstrução de conceitos que ele oferecia. Tirava aquela visão distante de um Deus que eu não podia nem pronunciar o nome dele, para dizer, o meu Pai. Era extremamente agradável poder sentir aquela mensagem que preenchia os corações, dava às criaturas uma nova visão de mundo. E além de tudo isso, ele iria trabalhar o sentido da dor. A dor que antes era um castigo. A dor que antes era, na verdade, um instrumento do qual Deus se valia para, de certa maneira, punir os seus desobedientes, passava a ser, na verdade, um instrumento para demonstrar o amor, o sacrifício, a renúncia, o esforço, a entrega em favor de um propósito superior ao reino dos homens, promoveu uma verdadeira revolução no coração dos homens. Por que tanta gente aderia ao cristianismo? Porque eram todos desesperançados. Eram todas pessoas profundamente sofridas, porque não viam perspectivas nas suas vidas. Não sonhavam com nada. Maior parte das criaturas do mundo naquela época eram escravas do Império Romano. Então, se Jesus vinha trazer uma mensagem ao dizer que as pessoas poderiam ser, na verdade, livres do lado de lá, que elas viveriam em paz e em harmonia no outro reino onde a morte não existiria, que ele acenava com essa consolação e suas palavras produziam um dom de convencimento que penetrava as fibras mais profundas das pessoas e ressignificava todas as coisas. Escravos sonhavam. Fazer escravos sonhar não é para qualquer um. Porque o escravo, ele vive jungido às pressões que o seu senhor lhe impõe. Escravo não sonha. Escravo só pensa na sua desdita, na sua tristeza. Mas o Cristo possuía tanta capacidade de convencimento, havia tanta energia na sua fala, que os escravos acordavam, despertavam do seu processo de perturbação em função da opressão que sofriam e passavam a sonhar com um mundo melhor. Passavam a bendizer as suas dores, se entregavam em sacrifício nos circos, ofereciam suas vidas em testemunho para tudo aquilo que pudesse oferecer, pelas sinalizações extraordinárias que a mensagem do Cristo oferecia para aquelas criaturas. Foi, portanto, uma mudança muito forte na história da humanidade. Foi uma transformação muito profunda, só que a gente está tão longe disso que nós temos a impressão de que o mundo sempre foi assim, mas não é verdade. O mundo não era sempre assim. Peguemos no livro Fonte e Viva a última mensagem da obra, mensagem número 180, chamada Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. E nessa mensagem, Emmanuel vai mostrar quais as mudanças sociais que a mensagem cristã trouxe para a humanidade. Ele vai narrando como que os conceitos cristãos foram devagarinho, ao curso dos séculos, penetrando a sociedade ocidental e reconstruindo a relação entre os homens. Os escravos deixariam de ser os seus olhos vazados em Sidom, hoje no Líbano, na época fazia parte da grande Palestina. Em Sidom, os escravos eram cegados pelos seus senhores. Isso deixaria de acontecer. Com o tempo, as pessoas deixariam de ser comercializadas como escravas, porque deixaria de existir essa distância entre povos, como se uns tivessem poder de vender e comprar os outros. A diferença entre homens e mulheres deixaria de existir. O senhor e o escravo passariam a sentar na mesma mesa. A revisão das ideias de como as nações deveriam se organizar,
O princípio da guerra, da violência, do desamor, iria sendo lentamente substituído pela diplomacia. O processo de organização da sociedade, onde a ética e a moral, inspirada nos conceitos trazidos por Jesus, dominariam a relação entre os homens, fazendo com que lentamente a nossa humanidade, ainda que sem perceber, absorvesse os princípios que o Cristo trazia. Era, sem dúvida nenhuma, uma mensagem de renovo. Era uma possibilidade extraordinária de transformação da humanidade a partir do momento em que temos a possibilidade de termos essa leitura nova que Jesus oferecia para todos nós. E é assim que ele vai construindo a sua história ao longo de toda a sua vida. Sua mensagem pode ser considerada como uma mensagem profundamente consoladora. As mensagens que ele traz para apresentar o que seja Deus trazem sempre um aspecto de misericórdia. A parábola do bom samaritano, misericórdia com o que cai. Na parábola do filho pródigo, é Deus misericordioso recebendo o que erra. Então, a misericórdia, o amor, o consolo para os que padecem estava sempre presente nas suas pregações, fazendo com que a gente pudesse dizer que, sim, Jesus é um portador de uma mensagem profundamente consoladora. Jesus trouxe um conceito extremamente consolador na hora que esteve com a gente, porque ele muda a forma como nós lidávamos com a nossa sociedade. E foi assim, vivendo entre nós, na condição de ser portador de uma mensagem consoladora, que nós podemos dizer que Jesus é um consolador. Sua mensagem é uma mensagem consoladora. Ele se apresenta como um grande consolador das criaturas. Trazer a ideia de que a vida continuava. Meu Deus, isso é incrível. Trazer a ideia de que a dor não era punição. Isso é maravilhoso. E oferecer aos homens o exercício da misericórdia e do perdão, ao invés da justiça, é um processo para aliviar as culpas dos homens, e esse mecanismo da lei de causa e efeito fica muito melhor trabalhado, porque o perdão quebraria o círculo vicioso do ódio, promovendo assim novas experiências para os espíritos envolvidos na lei de causa e efeito. Ele mesmo iria sintetizar esse pensamento em um dos momentos mais belos do Evangelho de Lucas, aonde ele diz: vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Oferecer aos homens a possibilidade de dizer: vem a mim. Ele era um jovem de 30 e poucos anos. Venham a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Como que ele aliviava? Através dos seus ensinamentos. Os ensinos do Cristo retiravam o peso sobre os ombros das criaturas. A forma como ele entendia de como as pessoas deveriam viver tiravam as obrigatoriedades das angústias que as pessoas traziam. Ele tinha a capacidade de enxergar a dor do outro e oferecer conforto, consolo, esperança para os que padeciam. E foi dentro dessa dinâmica que ele, segundo os evangelhos, e isso está contido em todos os evangelhos de Jesus, na noite que antecedeu a sua prisão, ele se reúne com os seus discípulos. E nessa noite ele faz uma conversa longa. Essa conversa nos outros evangelhos é até pequena, mas no evangelho de João, que era um discípulo que primava pela convivência mais estreita com Jesus, essa conversa ela é bem mais longa. Nós temos 3 capítulos trabalhando essa discussão. E num momento em que ele está conversando com os seus discípulos, ele diz aos discípulos assim:
Eu rogarei ao Pai para que ele vos mande outro consolador. Por que outro? Porque ele já era um. Jesus já era um consolador. Para que ele vos mande outro consolador. Mas ele dá algumas características desse consolador. Ele diz que esse consolador vai ficar para sempre convosco. Então não é uma pessoa. Que vai ficar para sempre, não pode ser. E eis que vos pedirei ao Pai para que vos envie um outro consolador, para que viva para sempre convosco. Ele vos fará relembrar tudo quanto vos tenho dito. Se vai relembrar, é porque foi esquecido. Ninguém relembraria uma coisa que não tivesse sido esquecida. Então, ele já era um consolador, viria uma outra mensagem para ser também consoladora. É outro consolador. Esse outro consolador vai ficar para sempre convosco, não é uma pessoa. E esse outro consolador vai vos relembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a gente iria esquecer. A coisa que ele falou iria ficar esquecida. Ainda diz mais. E vos ensinará muitas coisas que não suportaríeis. Então, olha só, nós temos aí, desse Consolador, 3 características interessantes. Primeiro, que ele vai ficar para sempre. Segundo, que ele vai relembrar o que ele já tinha dito. E terceiro, que ele vai vos falar, vai lhes trazer muitas coisas que por ora não suportaríamos. Quem seria esse Consolador, hein? Meu Deus! É uma coisa interessante você encontrar uma mensagem que vá consolar tal assim tão intensamente como Cristo consolou, que fique para sempre com a gente, que relembre o que ele falou e que ensine coisas que por ora não suportaríamos. Quem seria, né? Logo vemos que não é uma pessoa, porque vai ficar para sempre. Então deve ser uma doutrina. Essa doutrina deverá relembrar tudo o que ele disse. Então, ela deve ter um enfoque na mensagem de Jesus. Qual era a mensagem dele? A mensagem dele era uma mensagem voltada para o amor, para a imortalidade da alma, para uma vivência correta. Então, nós temos que esperar uma mensagem que faça isso, que fale da imortalidade da alma, que fale sobre o amor, que apresente o perdão como solução para os dramas humanos, que apresente o desapego dos bens terrenos como sendo uma referência de conduta. É isso que a gente tem que esperar. Nós temos que encontrar uma doutrina que faça isso. Que é uma doutrina que faça esse tipo de conceito e relembre as palavras do Cristo, resgate a mensagem dele, vai ser um grande instrumento para que a gente reconheça nessa mensagem esse tal consolador prometido. E ainda tem mais uma coisa. Vai nos ensinar muitas coisas que por ora não suportaríamos. Não suportaríamos porque talvez não tivéssemos condição intelectual de entender, talvez nos faltasse alguns instrumentos para a gente poder entender. Nós temos que esperar por uma doutrina que tenha esse tipo de característica. E existe uma doutrina que se encaixa nesse modelo. Ela possui essas características todas. Não é uma pessoa, é uma doutrina. Então, vai ficar para sempre convosco. Resgata o pensamento dele, resgata. Apoia-se no pensamento dele. E também ensina muitas coisas que não sabíamos antes. É um outro consolador. Então, sua mensagem essencial tem que ser consoladora. É muito interessante isso, porque a mensagem que essa doutrina, que esse conjunto de princípios tem que trazer, ela tem que ser consoladora. Então, eu tenho que trabalhar dentro desses 3 aspectos. É uma doutrina que centrada na moral cristã, naquilo que ele ensinou, e que tenha como ideia ensinar outras coisas e que seja consoladora.
Uma doutrina que encaixa como uma luva dentro desse conceito é a doutrina espírita. Por quê? Porque o Espiritismo é uma doutrina que não se ateve apenas para dizer para nós que existia vida após a morte. Não, ela poderia realmente ser um livro, ter livros que falavam, olha, existe vida após a morte, existe a reencarnação, é verdade, tem mediunidade, e não tratar da questão moral. Mas o que está no cerne do Espiritismo é exatamente trabalhar os aspectos morais do indivíduo. Então, quando a gente vive a dinâmica daquilo que o Espiritismo apresenta, e a gente observa como é que essa estrutura dessa doutrina está montada, a gente vai ver que os conceitos espirituais de mediunidade, encarnação, imortalidade da alma, a vida, tudo são ferramentas para convergir para um objetivo. O objetivo do Espiritismo não é ensinar sobre vida espiritual, não é ensinar sobre reencarnação, não é ensinar nada disso. Esses não são os propósitos do Espiritismo. O propósito do Espiritismo é outro, é favorecer a transformação moral do homem. Isso é moral cristã. Qual era a proposta do Cristo? A proposta do Cristo era exatamente trabalhar conosco os aspectos relacionados à dinâmica das nossas vidas com relação à nossa consolação. Então, quando nas nossas circunstâncias, em termos de vida, que a gente observa pela ótica do Espiritismo, descerra-se diante de nós um horizonte lindo. Eu sei da reencarnação, sei da imortalidade, sei disso, sei daquilo, mas não é o suficiente. A grande chave é a moral. E houve uma coisa muito interessante em cima disso. A moral que o Espiritismo apresenta de como devem viver os homens é idêntica à moral de Jesus. Quando você vai olhar o que pregava o Cristo, é assemelhadíssimo àquilo que o Espiritismo fala. O Espiritismo diz que a gente tem que perdoar. O Cristo diz que tem que perdoar, o Espiritismo também diz. Que tem que amar o próximo, o Espiritismo também diz. Que tem que amar a Deus, o Espiritismo também diz. Você vai ver uma convergência muito grande entre as características do Espiritismo e do cristianismo. E aí você vai me dizer, tá, mas se é igual, então não precisava nem ter vindo, né? Porque se é a mesma coisa, se for para dizer a mesma coisa, melhor não vir, porque até economiza, né? É verdade, se fosse a mesma coisa seria. Só que eu disse que a moral do Evangelho é igual à moral do Espiritismo. Eu não disse que o Espiritismo era igual à moral do Cristo. Porque o Espiritismo é muito maior do que a moral espírita. A moral espírita é um pedaço. Mas o Espiritismo, ele tem um desdobramento de conhecimento muito grande, de tal maneira que a moral do Evangelho cabe no Espiritismo. Mas o Espiritismo não cabe dentro do Evangelho. O Espiritismo não cabe dentro do Evangelho, mas a moral do Evangelho cabe dentro do Espiritismo. Por quê? Porque existem conceitos de mediunidade, vida no mundo espiritual, reencarnação e uma série de outros princípios que não estão de maneira clara, expressa dentro do Evangelho. A gente caça umas passagens, olha, aqui tem um princípio que... Mas não é um princípio que você diga que está no cerne da mensagem cristã. O que está no cerne da mensagem cristã é amor e imortalidade da alma. Isso é fato. Isso Jesus nunca escondeu, que o amor é a chave e que o aspecto da imortalidade é o grande elemento. Ele pregou a imortalidade o tempo todo. E os seus discípulos diziam, deve ter, né? Imortalidade, aí está dizendo aí, tá, né? Está falando. Mas não havia da parte dos discípulos uma certeza de vida após a morte. Eles ouviam o que o mestre dizia, viam os sinais que ele fazia, os chamados milagres, e quando ele falava de a vida após a morte, de repente, né, quem sabe. Mas houve um fato que foi como uma virada de chave na história do cristianismo. A ressurreição de Jesus. Ele reaparecer para os discípulos, e foram várias vezes, a portas fechadas, apareceu entre eles. E aí as pessoas dizem assim,
E quando o Cristo apareceu entre eles, ele disse: a paz seja convosco. Será que foi isso mesmo que ele disse? Não. Ele, quando chegou, ele disse: Shalom. Ele falava, né, aramaico. Shalom. Então, a paz seja convosco. Quando ele aparece para os discípulos, que diz assim: coloca a tua mão na minha chaga, olha, sou eu. Ele sentou com os discípulos, ele comeu peixe com os discípulos, ele conviveu com eles após a morte. Quando ele aparece após a morte, e ele convive com os discípulos, ele moe as dúvidas, ele destrói as descrenças, ele revoluciona a cabeça dos discípulos. A partir dali, eles seriam completamente diferentes. Eles se entregariam à morte, porque a morte deixa de existir. Eles não teriam mais medo do sacrifício, eles não teriam mais medo de nada, porque senão o meu Senhor vive e eu terei também vida após a morte. Isso é lindo. Arrasta os seus discípulos a um processo de convencimento que todos os 11 discípulos dele se entregam a um processo de vivência dessa mensagem até seus últimos dias. Dos 11, 10 sofrem martírio, somente um, João, o evangelista, não é martirizado. Os outros 10 todos são sacrificados em circunstâncias diferentes, mas todos são mortos em função da sua pregação do cristianismo. Isso vai mostrar para nós o quanto a mensagem do Cristo foi impactante. E com o Espiritismo não é diferente. Quando o Espiritismo fala que existe vida após a morte, ele não está só dizendo, não, tem, porque olha, esse texto aqui fala, aquele texto fala. Não, as reuniões mediúnicas clamam por essa verdade. As manifestações dos espíritos trazem as comprovações, as materializações ocorridas durante os processos das reuniões mediúnicas, em que as entidades tomavam forma física, e tal como Jesus diziam, vem, coloca a tua mão na minha chaga, os espíritos materializados arrombavam as portas da descrença e invadiam o psiquismo do homem do século XIX, inflamando os homens da certeza da imortalidade. E isso trouxe para nós grandes transformações nas nossas vidas. Porque depois de quase 2000 anos da mensagem de Jesus entre nós, ocorreu um fenômeno muito doloroso, que foi um afastamento da mensagem de Jesus em relação à mensagem original. Nos séculos que se seguiram à estada do Cristo na Terra, o cristianismo se corrompeu, se perdeu nos labirintos da vida. Esqueceu qual era a sua origem. Então, a mensagem de vivência de uma conduta linda foi apagada com o tempo. Nós, então, em função disso, passamos a ter uma vida muito distinta daquela que deveríamos ter. E o Espiritismo comparece e reacende as luzes da conduta, reacende as luzes do processo de busca do homem, a sua transformação moral. Vai buscar para nós esses conceitos de volta. E vai sinalizar o amor, o perdão, como a grande instrumentação para o processo de efetivo encontro do homem com a sua felicidade. E a gente volta a revisitar os mesmos 3 pontos do começo da nossa conversa. Os judeus falavam muito de que só existia a vida material. O Cristo veio e trouxe a imortalidade da alma. Depois provou com a sua própria ressurreição que a alma pode se materializar após a morte. Isso ficou, depois se perdeu. O homem do século XIX estava profundamente vocacionado para tentar apagar a história da imortalidade e fazer um homem sem espírito para o século XX. Mas a doutrina espírita comparece e, através dos fenômenos mediúnicos, vem comprovar que existe vida após a morte. E, novamente, aquela ideia de que só tem vida material que se repetia, o Espiritismo vem e volta a trazer a mensagem do Cristo. O homem do período do judaísmo, achava que a dor era uma punição.
que não havia nada. Jesus vem e diz: não, a dor é a estratégia da qual Deus se utiliza muitas vezes para que nós possamos provar as nossas resistências íntimas e crescermos como espírito. Isso ficou como verdade. Depois o homem esqueceu. No século XIX, nós estávamos muito voltados para achar que nós tínhamos que construir a história apenas com os nossos braços, porque Deus, na verdade, já não estaria mais preocupado em fazer nada, porque a gente tinha até apagado Deus da nossa história. O Espiritismo vem e diz: não, não é assim. Além da imortalidade que existe, a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos e reconceitua a dor novamente. O judaísmo vivia dentro de uma ótica de que o que tinha que ser feito era a justiça. Jesus vem e apresenta a misericórdia. A gente vive assim por um tempo. Depois o próprio cristianismo se corrompe e faz guerras, tortura, faz uma série de atos extremamente intolerantes, de tal sorte que a humanidade estava com uma visão completamente equivocada sobre o amor. E o Espiritismo aparece no século XIX e restaura a necessidade da mensagem do Cristo, mostrando para nós que ele tem os aspectos específicos do outro Consolador. E eu vos enviarei um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Mas o consolo que o Espiritismo nos oferece é um consolo que ele exige uma determinada condição para ser oferecido. Ele não é um consolo gratuito, como muitas vezes a gente considera que seja, que não, você leu a doutrina espírita e se consolou. Não. Existe um preço que você tem que pagar em termos espirituais para que você consiga sentir esse consolo. Esse preço, entre aspas, é o esforço para a mudança de vida. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Você tem uma mãe que perdeu um filho, uma dor superlativa. Talvez a pior dor que se possa experimentar. Perdeu um filho. Ela está desesperada. Ela está desesperançada, desconsolada na sua dor. E as pessoas dizem: procure o Espiritismo que você vai se consolar. Ela vai procurar a doutrina espírita. E pode ser que ela se console, mas pode ser que não. Porque o consolo do Espiritismo ele não é instantâneo, ele não é imediato. O consolo do Espiritismo advém de uma coisa, da capacidade do homem de entender seus princípios e absorver aquilo como verdade para ressignificar a vida na sua cabeça. Sendo mais claro. Se esta mulher que perdeu o filho for à casa espírita, ler uma obra espírita, assistir uma palestra, tiver um atendimento fraterno pelo diálogo, qualquer coisa, obtiver o conhecimento espírita, e ela disser: mas eu não quero assim, eu quero meu filho de volta, ela não vai se consolar. Para que eu consiga trazer a consolação pelo Espiritismo, eu tenho que ressignificar coisas na minha vida. Eu preciso descobrir que a alma sobrevive ao corpo, que os espíritos vivem do lado de lá, que eles possuem a capacidade de se comunicar conosco, que não existe essa ruptura entre o mundo espiritual e o mundo corporal, que nós temos, na verdade, conexões muito profundas e que não é, na verdade, gratuitamente que isso acontece. Eu tenho que me mover. No livro Caminho, Verdade Espírita, no capítulo 11, Emmanuel trata exatamente disso, do consolo que o Espiritismo faz, que exige que o homem se transforme. Não existe consolo espírita sem transformação. Eu preciso transformar os meus conceitos, tal como na época do Cristo acontecia também. O Cristo consolava as pessoas, dizendo: venha a mim que eu serei o consolo. Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Aí dizia assim: nossa, eu estou muito angustiado. Por quê? Porque me pesa um parente difícil que eu tenho, que faz... Então perdoe. Esse era o consolo. Perdoa. Deixa de carregar o peso. Perdoa. E o Espiritismo, então, vem do mesmo jeito dizer: perdoa.
A moral é muito semelhante. Então, na parte da imortalidade da alma, as mesmas leituras. Na parte da compreensão do que seja a dor, a mesma leitura, o consolo sendo oferecido. E no banho da misericórdia em detrimento da justiça, a mesma leitura. O Cristo propunha o perdão, o Espiritismo propõe o perdão para todas as criaturas. Mas não dizia que ele ia nos ensinar? Sim, porque o Cristo só diz o que tem que fazer. O Espiritismo diz, é isso mesmo, eu vou dar a razão porque tem que fazer. E eu vou dar a razão pela qual temos que perdoar. O Cristo dizia, perdoai os vossos inimigos. E o Espiritismo diz, perdoai os vossos inimigos. Para Jesus, a pessoa diz, isso é muito difícil, não vou fazer isso não. Ela não faz, gosto dela, não vou seguir. E para o Espiritismo, ela diz, não vou fazer, não me interessa. E o Espiritismo, como é o outro consolador que veio nos explicar muitas coisas que naquela época o Cristo não poderia nos dizer, nos dá 5 razões do porquê perdoar. 5. Primeira razão, perdoe, senão você vai ficar doente. Vai adoecer, vai ficar cheio de caroço, vai dar problema de palpitação, vai piorar a glicose, você vai ter problemas de diversas ordens. Não adoeça fisicamente. Perdoe, para não carregar peso. Essa é a primeira. Segundo, perdoe, mas eu quero perdoar. Além de você ficar fisicamente doente, você vai ficar psicologicamente doente. Pessoas que têm dificuldade para perdoar são amargas. Vivem lembrando do que aconteceu, vivem falando do que já foi. Elas repisam, mastigam aquela história. Então, elas se tornam pessoas de difícil convivência. É complicado você ver com uma pessoa amarga, uma pessoa que só vive falando do que o outro fez, que não conseguiu perdoar. Então, ela tem a tendência de ser uma pessoa antipática para conviver e a tendência é ficar sozinho. Então, além de você ficar doente, fica doente só. Ninguém gosta de conviver com pessoas negativas, cheia de problemas, cheia de traumas. Então, para a gente ser uma pessoa leve, a gente precisa perdoar. Razão número 3. Razão número 3. Além de você ficar assim, ainda tem mais uma. Quem fica remoendo o passado não vive o presente. Remoe tanto o passado, lembra tanto do que o outro fez, que a vida passa e a pessoa não vê. As coisas estão acontecendo no presente, mas ela não percebe, porque o coração dela está revisitando a mesma história mal sucedida do ontem o dia todo. Então, as coisas vão acontecendo agora e ela não nota. Os dias, os meses, os anos se passam e ela está naquela cadeira de balanço, lembrando do que aconteceu, relembrando do que houve, mas ela não está vivendo agora. Então, quando ela se dá conta, a vida passou rápido demais. Não aproveitou a experiência que a vida poderia ter lhe dado. Mas essa é só a terceira. Ainda tem mais 2. Quarta das consequências. A primeira, o corpo físico. A segunda, o amargor. A terceira, não vive a experiência do presente, vive no passado. A vida passa e a pessoa não vê. E o quarto, ganha uma obsessão miserável, porque os obsessores, as entidades espirituais perturbadoras, fazem sintonia com a nossa mente e daqui a pouco você está preso dentro de um processo obsessivo que pode levar também à depressão, mas que deixa você cativo nesse tipo de sentimento em que você quer se libertar, mas tem tanta entidade perturbadora morando dentro da sua casa que você, mesmo que você queira, vai ter muita dificuldade para se desligar desses espíritos. Desliga, mas dá trabalho desligar. Então, além de todas as condições físicas, psicológicas e emocionais, tem as espirituais que dizem respeito às conexões espirituais que a gente tem. E eu disse que eram 5, eu só falei de 4. A quinta é que, além de todas essas coisas, se você não perdoar, ainda ganha a pessoa de volta na família numa próxima existência. Já pensou?
Você vai fazer a programação espiritual e a pessoa que você não perdoou volta agora dentro de casa, na condição de filho, de irmão, de pai, de mãe. E você que não teve condições de perdoar quando podia, agora vai ter um contato mais estreito para ver se consegue resolver. É condenar as nossas futuras famílias a um processo de sofrimento desnecessário. Mas eu ainda tenho um bônus track para gente. Ainda tenho uma 5B. Porque uma coisa ruim é você ter um inimigo dentro da sua família numa próxima existência. Mas tem uma coisa pior. É você ir para a família dele. Porque enquanto ele vem para a sua, você ainda tem um grupo que é seu, com uma pessoa que destoa. O pior é quando somos nós, que somos deslocados da presença dos nossos amados para conviver na família do outro, pelo tanto que a gente odiou. Veja que o outro consolador iria nos esclarecer um monte de coisas. E nós estamos exatamente nessa dinâmica do esclarecimento e do consolo. Mas a principal característica é ser consolador. Porque se o Espiritismo não fosse consolador, ele diria: e eu vos mandarei um ensinador, um esclarecedor, um informador. Não foi assim que ele definiu. Ele disse que essa mensagem que viria seria consoladora. Portanto, em tudo que fizermos em doutrina espírita, não nos esqueçamos jamais que o nosso grande propósito é esclarecer, consolando as pessoas, porque essa é a característica essencial da doutrina espírita. A gente fala essas coisas, mas sempre tem a chave de libertação, o perdão. A grande chance, porque a despeito de todas as nossas dores e sofrimentos, o destino de todos nós, todos nós, inclusive dessa pessoa que você está pensando aí, que parece que não tem jeito, esse também será um espírito luminoso, grandioso, na medida em que o tempo for passando e ele for se identificando com o amor. Essa é a mensagem consoladora do Espiritismo, que descerra diante de nós horizontes maravilhosos, cumprindo a promessa de Jesus de que mandaria um outro consolador para que ficasse eternamente conosco. Aqui estamos. No fim desse trecho, mas talvez no começo de algo novo. O Consolador prometido não é um símbolo distante. Ele é presente, transformador, consolador. E opera quando nós escolhemos retirar a máscara da vaidade, do egoísmo, do orgulho. Jorge nos lembra que a moral do Evangelho, amar a Deus, ao próximo, cabe dentro da doutrina espírita, mas que o Espiritismo vai além, apresenta a mediunidade, a imortalidade da alma, a vida após a morte. Essa união entre amor e compreensão amplia nossa liberdade. Você que está assistindo, não espere estar pronto para buscar essa mensagem, busque agora mesmo. Que a dor se transforme em ponte. Que o perdão se torne libertador. Que você descubra. Não está só. Está guiado. E é eterno. Se essa mensagem tocou seu coração, espalhe-a. Compartilhe com quem ainda se sente perdido. Deixe nos comentários o que esse encontro gerou em você. E se inscreva, para que essa luz continue a se propagar.